Bom dia, crianças. Voltamos então para a gente corrigir a página 124 do livro de português. Começa com uma tirinha, que é O Mundo da Leloca. E a história é Sem Motivação. Pai, eu voaria de asa delta, mas acho melhor voar de avião. Que legal. Mãe, eu escreveria um livro, mas acho melhor um conto. Que legal. Júnior, eu construiria um castelo, mas acho melhor uma casa. Que legal. Aí a Leloca ficou pensando: poxa, eu faria coisas mais interessantes se eles ao menos prestassem atenção em mim. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava querendo chamar a atenção. Ela queria que as pessoas, os familiares dela, prestassem atenção nela, no que ela estava construindo, queria que participasse da história, queria que conversasse um pouquinho. E ela estava sendo o quê? Ignorada. Então, vem a primeira pergunta. Letra A. O que, na verdade, a Leloca queria? A Leloca queria chamar a atenção da família dela. Letra B. Escreva abaixo todos os verbos que eu encontrei na tirinha. Então, o que é verbo? É aquela ação. Então, qual é a ação? O verbo acho, voaria, escreveria, construiria, faria e prestassem. Todos esses são os verbos das tirinhas. Combinado? Número 2. Nos 3 primeiros quadrinhos, os verbos estão em que modos? Então, nos 3 primeiros quadrinhos, eu digo que eu voaria, eu escreveria, eu construiria. Então, eu estou em dúvida se eu vou construir ou não? Não, eu construiria. Se eu tivesse dinheiro, eu construiria. Eu tenho certeza disso. Então, se eu tenho certeza, o meu tempo é o quê? Indicativo. Então, eu vou lá e marco X no indicativo. Agora, preste atenção na letra D. No último quadrinho, Leloca diz: eu faria coisas mais interessantes se eles, pelo menos, prestassem atenção em mim. Em relação ao verbo destacado, que é o verbo prestassem, é possível dizer que isso é uma ordem? Prestassem? Não, se fosse uma ordem seria prestem. Não foi esse o verbo, não está nessa conjugação. Então, não é uma ordem. É uma certeza? Se eles prestassem. Não é uma certeza, é uma hipótese, é uma condição. Se eles prestassem atenção em mim, eu construiria coisas diferentes. Então, é uma possibilidade. Então, você vai lá e marca o X nessa resposta, que é uma possibilidade. Na página 125, o número 2 é para você observar a cena e escrever a ação que representa. Então, na primeira quadrinho, tem uma menininha que está lendo o livro. Então, qual é a ação que ela está fazendo? Ela está lendo. E qual é o verbo lendo? É o verbo ler. Então, ela pode ler, ela pode estudar, ela pode, tá? Então, para eu classificar no verbo, ele tem que ter a terminação ar, ou ir. Então, eu sempre tenho que colocar o meu verbo nessa terminação, tá? Por isso que eu não vou dizer que ela está lendo. A minha ação é ler, tá? Ela não está estudando, a minha ação é de estudar, tá? Então, a segunda é uma menininha que está brincando de carniça, tá? Uma pulando a outra. Então, ela pode dizer que a ação é brincar, a ação é pular. Você pode colocar um desses dois aí. O terceiro é um menininho com a mão assim, ó. Eu entendi que ele pode estar orando, rezando. Então, minha ação pode ser orar, rezar, agradecer, tá? Essas são as possibilidades que tem aí nesse quadrinho aí. E a terceira é uma menininha dançando balé. Então, se ela está dançando, qual é o verbo? Dançar. Deu para entender? Então, número 3, escreva a pessoa gramatical de cada frase. Observe o modelo. A menina chora por tudo. Quem chora por tudo? Ela. Então, se é ela, está na terceira pessoa do singular. Aqui. Ela. Quando eu falo, tu estás com fome? Quem é tu? É a primeira pessoa? Não. É a segunda pessoa? Então, ó, tu é a segunda pessoa do singular. Por quê? Porque só tem uma pessoa, tu.
Então, ó, segunda pessoa do singular, ok? Quando eu falo, encontramos muitas crianças nas ruas. Quem encontramos? Foi eu? Não. Encontramos da ideia de quê? De nós. Nós encontramos muitas crianças. Então, nós, eu estou incluído. Então, ó, nós é a primeira pessoa do plural, tá? Tem mais de uma pessoa. Então, se eu estou incluída, é o nós. Letra D, eles caminham sem rumo. Então, ó, sou eles. Está no singular ou no plural? No plural. Então, já sei que é no plural. Sou eu? Não. É você? Não. É eles. Então, é terceira pessoa do plural. Ó, eles. Deu para entender? Número 4, escreva as frases com os verbos em destaque de acordo com a indicação entre o parênteses. Então, aí o verbo é entender e eu quero a segunda pessoa do singular no tempo passado. Então, olha só. Entender, quem é a segunda pessoa do singular? É tu. Então, qual é o verbo que combina com tu no passado? Eu entendi, tu entendeste. Então, você vai escrever uma frase que tenha esse verbo. Tu entendeste a lição? Tu entendeste o que ele falou? O que ele falou? Então, isso é uma frase. Agora mudou o verbo, é o verbo aceitar. Na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Então, é nós com o verbo aceitar e no presente. Então, hoje, nós aceitamos o presente, tá? Hoje, nós aceitamos o cachorrinho de presente. Hoje, nós aceitamos a Jesus. Então, ó, eu tô conjugando várias frases aí, várias possibilidades de frase. Mas você tem que colocar com o verbo aceitamos. Você pode criar qualquer frase com o verbo aceitamos. Agora mudou o verbo, é o verbo sorrir. E eu quero a terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Nós, vós, eles. Então, a terceira pessoa do plural é eles. Então, é eles no futuro. Então, amanhã, verbo sorrir. Amanhã, eles sorrirão para a foto. Amanhã, eles sorrirão com a novidade que eu vou contar, tá? Merecer, verbo merecer na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Então, verbo merecer no passado. Então, ontem eu mereci a sobremesa. Ontem eu mereci uma surra. Ontem eu mereci assistir o vídeo. Ontem eu mereci brincar na rua. Então, você pode escrever qualquer frase que tenha a palavra mereci. Combinado? Número 5, escreva a ação de cada frase. Depois indica em que tempo elas estão. Então, a frase é: o cavalo corre. Qual é a ação do cavalo? O que o cavalo vai fazer? Correr. Então, essa é a ação do cavalo. O pássaro voa. Para eu dizer qual é a ação, ela precisa terminar em ar, em er ou em ir. Então, preste atenção. O pássaro voa. Qual é a ação do pássaro? O pássaro vai voar. Então, a ação é voar. A professora ensina. Então, qual é a função da professora? Ensinar. Então, essa é a frase. Então, agora tem aí embaixo uma linhazinha que você precisa escrever em que tempo elas estão. Correr, voar e ensinar. Está no presente, está no passado ou está no futuro? Hoje eu vou correr. Ontem eu vou correr ou amanhã eu vou correr? É hoje. Então, se é hoje que eu vou correr, hoje que eu vou voar, hoje que eu vou ensinar, eu estou no presente. Deu para entender? Então, agora, vocês passem lá na página W Pensar, tirem as suas dúvidas, vejam se você teve dificuldade em alguma coisa e depois aproveita para ganhar presença e marcar uma beijoca, ganhar uma beijoca. Combinado? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.